A Marinha Real Italiana é uma das forças menos comentadas quando o assunto é Segunda Guerra Mundial. Mas essa falta de divulgação acerca da sua história não significa que ela foi menos importante no maior conflito da humanidade. Contando com um grande número de navios de guerra que variavam desde antigas embarcações até encouraçados modernos e capazes, a Marinha Italiana não teve que enfrentar apenas as frotas dos aliados para tentar se estabelecer no Mediterrâneo. É claro, a Real Marinha Inglesa era uma inimiga formidável, conhecida pela sua habilidade na guerra naval e pelos séculos de tradição no controle dos mares. Mas a questão logística e o método de comando da Marinha Italiana podem ser apontados como alguns dos diversos empecilhos internos que a sua marinha enfrentou e que minou completamente a sua eficácia no Mediterrâneo. Enquanto os comandantes aliados tinham uma maior liberdade para entrar em batalhas ou resolver questões urgentes por sua conta própria, os comandantes italianos tinham que consultar a Supermarina para tomar decisões que poderiam resultar na perda de navios. A Supermarina era uma espécie de quartel-general da Marinha Italiana que centralizava o poder de tomada de decisões e planejamento do emprego das embarcações da Regia Marina. Já a questão logística foi um outro enorme desafio para os italianos. Primeiro no quesito de adoção de novas tecnologias, como radares e sonares mais modernos e capazes. A falta desses recursos foi decisiva em combates noturnos, por exemplo, em que as frotas aliadas podiam corrigir os seus disparos de acordo com as leituras dos radares que dispunham, enquanto os italianos dependiam exclusivamente do reconhecimento visual dos disparos dos canhões inimigos. Em casos que eram utilizados materiais que não emitiam os flashes no disparo, a Regia Marina se via quase que totalmente à mercê dos inimigos em combate noturno. A falta de matéria-prima e insumos básicos para a operação da frota italiana também foi mortal. Como a Itália não dispunha de grandes reservas de metais e produção de combustível, não era possível construir novas embarcações em quantidade significativa para o esforço de guerra ou sequer manter os seus próprios barcos em movimento, sendo essa possivelmente uma das razões de terem centralizado a tomada de decisões da Marinha para preservar o máximo possível dos seus recursos existentes. Vale ressaltar que tal fato também ocorreu com o exército, com o superesercito e com a força aérea, com o superaéreo. Entre os componentes da frota italiana estavam os encouraçados da classe Littorio. Os estudos para o seu projeto se iniciaram ainda na década de 20, mas os dois primeiros navios da classe, o Littorio e o Vittorio Veneto, só foram lançados ao mar em 1937. O terceiro e último navio do tipo produzido e completado foi o Roma, que contava com algumas modificações como a adição de mais armamentos antiaéreos de 20 mm. O deslocamento total do Roma era de 41 mil toneladas e possuía 240 metros de comprimento, podendo alcançar mais de 30 nós de velocidade e contava com uma tripulação de cerca de 1.900 homens. Como armamento, o Roma empregava 9 canhões em 3 torres triplas com 381 mm de calibre. As baterias secundárias consistiam de 12 canhões de 152 mm e de 4 canhões mais antigos de 120 mm. Para se defender contra aeronaves além dos canhões de 20 mm do Roma, havia também 12 canhões de 90 mm e uma grande quantidade de canhões de 37 mm. A blindagem da embarcação também era considerável, com alguns locais tendo mais de 350 mm de proteção. O Roma era um encouraçado muito capaz e que era o símbolo do que havia de melhor na Regia Marina quando fora construído. Após a sua incorporação à Marinha Italiana, o Roma participou de alguns exercícios militares, mas não chegou a participar de muitas operações reais devido à falta de combustível que já assombrava a Regia Marina no final de 1942. A maior parte da sua vida operacional foi sendo usada como uma espécie de bateria antiaérea nos portos italianos, em que ficava meses atracada.
Em abril de 1943, após um feroz ataque aliado ao porto de La Spezia, o Roma e o Vittorio foram severamente danificados por bombardeiros aliados. Em junho, o Roma seria então novamente atacado, indo para Gênova para reparos logo em seguida. No dia 3 de setembro de 1943 foi declarado o armistício italiano. Como resultado, a frota italiana deveria seguir para se render na ilha de Malta. O almirante Carlo Bergamini, o oficial mais antigo da Regia Marina em La Spezia, informou o comando alemão local de que levaria uma flotilha para atacar uma frota aliada que auxiliava os desembarques em Salerno. Na realidade, o almirante Bergamini estava levando a sua frota para o lado dos aliados. Dessa forma, os 3 encouraçados da classe Littorio, juntamente com alguns cruzadores e destroyers, formaram uma flotilha e escaparam da cidade de La Spezia. As embarcações conseguiram escapar justamente quando as forças alemãs chegaram para tentar tomar os navios, já que perceberam que eles iriam para o lado dos aliados. Parte dos oficiais da Regia Marina, que não conseguiu colocar os seus navios em condições de fuga, sabotou suas próprias embarcações para que os nazistas não pudessem utilizá-las, sendo executados logo em seguida como vingança. Apesar da ordem da flotilha de se entregar em Malta, a ideia do almirante Bergamini era levar as embarcações até a ilha de La Maddalena, onde o rei Vítor Emanuel começava a organizar um novo governo que favorecia os aliados. O general Eisenhower havia permitido que um destroyer italiano ficasse à disposição do rei, mas o almirante Bergamini queria levar todas as suas forças para o local para que o próprio Vítor Emanuel pudesse escolher qual seria sua embarcação e para onde deveriam seguir. No caminho para La Maddalena, mais alguns navios de guerra se juntaram à flotilha, com a força chegando no Estreito de Bonifácio às 12 horas do dia 9 de setembro. Logo depois, a força italiana recebeu a informação de que La Maddalena havia sido capturada pelos alemães. Por essa razão, agora todos teriam um novo rumo em direção a Malta. Horas depois, os italianos observaram 2 aeronaves bimotoras em uma altitude muito elevada se aproximando. A distância impedia saber se eram aeronaves amigas ou inimigas. Essas aeronaves então soltaram 2 estranhas bombas que erraram seus alvos. A situação era muito fora do normal, pois a chance de um acerto nessa altitude e velocidade eram quase nulas. Após errarem, as aeronaves retornaram para onde vieram. Mais de 1 hora depois, as aeronaves foram vistas novamente. Eram Dorniers Do-217 alemães com bombas bizarras presas no seu ventre. Perto das 15h30 da tarde, os aviões subiram para 18.000 pés e começaram a se aproximar da frota italiana. Observando então a ameaça, as armas antiaéreas italianas começaram a disparar. Era bem provável que os alemães estavam tentando impedir as embarcações de chegar em Malta, já que seu rumo quase certamente indicava que era para lá onde estavam indo. Como os Dorniers Do-217 voavam muito alto, os disparos dos canhões italianos não surtiram nenhum efeito. 3 minutos depois, a primeira aeronave lançou a sua bomba. A bomba caía em um ângulo diferente do que estavam acostumados, e a sua trajetória parecia mostrar que estava sendo controlada em pleno voo. O que a Luftwaffe acabava de usar contra os italianos era sua moderna bomba guiada por rádio, a Fritz X, com uma ogiva de 300 kg de explosivos. Controlada por um operador dentro da aeronave lançadora, a bomba poderia ter sua trajetória levemente corrigida para que tivesse uma maior certeza de acertar o seu alvo. Ao invés de fugir do local, como seria lógico para os outros bombardeiros, o Do-217 precisava continuar voando próximo do alvo para fazer o controle do seu percurso, o que foi notado pelos marinheiros italianos. A primeira bomba acertou a água muito próxima do encouraçado Littorio, agora renomeado para Itália. Após alguns segundos, a bomba explodiu, destruindo o sistema de direção do encouraçado. Às 15h45 foi efetuado um outro ataque com a mesma aproximação. Mesmo sem efeito, as antiaéreas italianas disparavam sem parar, quando então outra Fritz X foi lançada. Com seu percurso sendo levemente alterado no caminho, a bomba seguiu até o seu alvo.
o encouraçado Roma. A bomba atravessou as 7 camadas do deck do encouraçado, explodindo abaixo da quilha do navio. Um grande volume de água começou a entrar na embarcação, assim como diversos sistemas elétricos e de propulsão começaram a falhar. Por essa razão, a velocidade do navio foi reduzida para 12 nós, sendo deixado para trás pela frota. Às 15 horas e 52 minutos veio um golpe fatal. Uma segunda bomba foi lançada no Roma. Dessa vez, ela detonou dentro do compartimento do motor dianteiro. O depósito de munição inteiro explodiu, com outros também detonando em seguida. Mais água começava a invadir o navio, assim como incêndios violentos em diversas porções do encouraçado. A torre número 2 explodiu com tamanha força que foi lançada para cima vários metros acima da superfície da água. Nessa mesma detonação, a superestrutura do navio foi arrebentada, matando o almirante Bergamini, os oficiais e marinheiros que ficavam ali com ele. Os que não morreram com as explosões ou encontraram seu fim queimados no meio de todo aquele inferno ou afogados dentro das entranhas do navio. Às 16 horas e 12 minutos, o encouraçado começou a afundar, virou e partiu em 2 momentos depois, indo direto para o fundo do oceano. Dos 1.849 homens que estavam no navio, 1.253 pereceram no ataque. O Roma, antes um símbolo de orgulho italiano nos mares, fora destruído com o que sobrou da sua tripulação, sendo resgatada apenas horas depois por outras embarcações. A maior parte da frota conseguiu escapar e chegar em Malta, onde ficou ancorada por um tempo, sendo depois transferidas para o canal de Suez. O Vittorio Veneto foi entregue então aos ingleses e o Littorio Italia foi entregue aos americanos, mas ambos os encouraçados foram sucateados alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Com a captura das Fritz X em aeródromos alemães abandonados e dos sistemas de controles em aeronaves abatidas, logo os aliados conseguiram construir contramedidas de rádio para negar a correção do percurso dessas bombas, tornando-as ineficazes. O final de uma das embarcações mais poderosas e belas da Regia Marina se deu por uma arma até então nova, mas que continuaria destruindo embarcações até que novos equipamentos e táticas fossem desenvolvidos para mitigá-la. Apenas em 2012, os restos do encouraçado Roma foram descobertos perto da costa da Sardenha, a uma profundidade de 1.000 metros. Em setembro do mesmo ano, foi realizada uma cerimônia militar em uma fragata italiana no local para relembrar o sacrifício dos tripulantes do encouraçado Roma.